Olá, meus amigos, muito bom dia, muito boa madrugada, que o Espírito Santo venha ao encontro das suas necessidades. E eu creio que a maior necessidade é a iluminação do seu entendimento, porque enquanto não houver um entendimento da vontade de Deus para a sua vida, você não enxerga, você anda na cegueira, anda na escuridão. Bem, e é o que o Espírito Santo faz, ele ilumina o nosso entendimento e faz a gente ver onde é que nós temos que acertar, onde é que nós temos que consertar, onde é que nós temos que tomar a decisão certa, o que nós devemos fazer. É o Espírito Santo que guia. Sem ele, não há como a pessoa ter uma diretriz, uma direção certa para a sua vida. Bem, nós estamos falando sobre as injustiças que promovem os injustiçados. As injustiças que promovem os injustiçados. Talvez soe meio complicado isso, mas você vai entender. Preste atenção. Jesus disse com clareza: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Por causa da justiça. Não por causa da injustiça. Se você faz uma coisa errada, se nós fazemos alguma coisa errada e somos perseguidos e somos colocados atrás das grades, isso é justo. Mas quando você vive na justiça, você faz o que é certo, você vive uma vida íntegra, pautada na palavra de Deus, você vive sua fé, você não faz mal a ninguém, muito pelo contrário, você é uma pessoa que procura ajudar os outros. E você sofre calúnias, perseguições, você sofre ódio, você sofre mentiras, calúnias, né? Então, você sofre por causa da justiça, porque você vive uma vida reta, correta. Aí sim, você pode se considerar uma pessoa feliz e membro do reino de Deus, do reino dos céus. É o que ele diz aqui. Bem-aventurados, quer dizer, felizes, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, ele fala novamente, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, mentindo, e perseguirem, e disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Então você abraçou a fé em mim, segue as minhas pisadas, anda na justiça, obedece a minha palavra, você é perseguido. Você é perseguido por minha causa. Então você é bem-aventurado. Aí ele conclui dizendo: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aleluia. Grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Todos foram perseguidos, os profetas. Você verifica, por exemplo, a exemplo de João Batista, né? Ele só falava, pregava o arrependimento, ele não fez mal a ninguém, ele vivia no deserto. Ele vivia uma vida simples, pobre, confinada ao deserto. Mesmo assim, o que aconteceu com João Batista? Foi preso e perdeu a cabeça. Quer dizer, ele foi condenado e morto por causa da justiça. Então ele é bem-aventurado. Olha só,
Nós temos o caso de Jó, que foi um homem muito rico, muito feliz, família maravilhosa, foi o mais rico do Oriente, tinha uma saúde de ferro, era uma pessoa assim perfeita. E diz o texto sagrado que ele era íntegro, reto, temente ao Senhor, que se desviava do mal. Então Jó era um homem perfeito. Porém, quando Satanás chegou diante de Deus, e Deus permitiu isso, Deus falou para Satanás: você observou o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desvia do mal. Então Satanás disse para Deus: ele é assim porque o Senhor abençoa ele em tudo. Ele é o homem mais rico do Oriente, ele é um homem saudável, ele tem uma família maravilhosa, 10 filhos, enfim, ele... Poxa. Então Deus disse: pois bem, o que ele tem está nas suas mãos. O que ele tem está nas suas mãos. Só não toca na vida dele. Então Satanás saiu da presença de Deus e num só dia matou os 10 filhos, tirou tudo que ele tinha, perdeu tudo e ficou reduzido a um caco de telha na mão. Mesmo assim, Jó não praguejou contra Deus, não lamentou, não amaldiçoou Deus, não tentou o suicídio, nada disso. Jó simplesmente disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Então, louvado seja o Senhor. Ele não pecou contra Deus. Aí, novamente, Satanás voltou à presença de Deus e Deus disse: está vendo? Você me incitou Jó contra mim, mas ele manteve a sua integridade, seu temor. Ele manteve a sua retidão, a sua fé em mim. Aí Satanás respondeu: bem, ele mantém ainda a fé em ti porque ele é saudável. E tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca no corpo dele para ver se ele não vai praguejar contra ti. Então Deus falou: olha, você pode tocar no corpo dele, mas você não pode tirar a vida dele. Você não pode tirar a vida dele. Então Satanás saiu da presença de Deus, foi lá e tocou no corpo de Jó. Jó ficou podre, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Eu diria, cheio de lepra. Lepra por todo o corpo. A gente supõe isso. E perdeu tudo. Só não perdeu a mulher. Só não perdeu a sua mulher. Bem, e Jó, ainda assim, não praguejou contra Deus. A mulher dele disse: amaldiçoa a Deus e morra de uma vez, porque é melhor morrer do que viver assim. Mas Jó repreendeu a sua mulher e disse: mulher, você fala como louca. Você fala como louca. E então Jó passou um período grande de sua vida gemendo, sofrendo, com dor, sofrendo terrivelmente. Diz o texto sagrado que o hálito de Jó era insuportável. Era insuportável. Só o hálito dele, imagine o resto. Bem, conclusão. Deus permitiu que Jó fosse feito o próprio sofrimento. Perdeu 10 filhos no mesmo dia, perdeu toda a sua riqueza, perdeu a sua saúde, perdeu tudo, tudo. E os 3 amigos que ele tinha eram amigos da onça, porque vieram somar a Jó ainda mais sofrimento e acusá-lo de que ele
estava sofrendo porque ele devia ter feito alguma coisa contra Deus. Porém, no final, quando passou aquele período de injustiça que ele passou, que ele sofreu, então Deus restaurou tudo, lhe deu o dobro do que tinha. Se ele era rico, ele passou a ser 2 vezes mais rico do que era o homem mais rico do Oriente. 2 vezes mais. A saúde dele foi restaurada. Ele novamente nasceram 10 filhos. Ele teve novamente 10 filhos. A vida dele foi totalmente restabelecida. Mas aí, qual foi a grande conquista de Jó? Não foi a família, não foi a saúde, não foi o dinheiro, nada disso. É que Jó cria em Deus por informações. Ele era um homem que tinha temor a Deus e era um sacerdote, mas não conhecia a Deus. Ele não conhecia a Deus. Mas, finalmente, ele chegou ao ponto de confessar: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Eu tinha informações tuas. Mas agora, agora os meus olhos te veem. Ele teve um encontro com Deus. Jó temia a Deus porque tinha informações de Deus. Mas agora, Jó era um homem que conhecia a Deus. Conhecia a Deus. E Deus permitiu tudo o que ele passou justamente para isso, para que Jó pudesse conhecê-lo. E é o que Deus faz também com as pessoas que se chegam a ele. Você pode verificar, duvido que alguém tenha tido acesso a Jesus numa boa, sem sofrimento. Duvido que alguém tenha revelação do Senhor Jesus sem ter passado pelo vale da sombra da morte. Duvido. Você que está me assistindo, que teve um encontro com Deus, você sofreu primeiro, não foi? Pois bem, hoje você conhece. Por quê? Porque você sofreu injustiça. Por alguma razão você sofreu. Por exemplo, no meu caso, eu sofri muitas injustiças. Muitas injustiças. Mas, finalmente eu conheci o meu pai. Finalmente eu tive acesso a ele, à sua presença. Então, isso só acontece depois de a pessoa ser injustamente injustiçada. Então, esse é o prêmio dos que verdadeiramente foram injustamente injustiçados. Tiveram acesso a Deus, conheceram a Deus. E quando você ouve falar de pessoas que não aceitaram ser injustiçadas, poxa, eu abracei a justiça, eu abracei a fé, eu estava na igreja muito bem e fui injustiçada. Eu lembro de uma pessoa que eu tive conhecimento que ela disse: olha, eu era muito fiel na igreja, eu fazia tudo certinho, bonitinho, mas um dia o pastor passou por mim, nem me cumprimentou. Eu fiquei com mágoa dele. Olha só porque o pastor não olhou para ela. Ela não se deu conta de que, de repente, o pastor estava pensando nos problemas que ele tinha que enfrentar ou que tinha que resolver para ajudar as pessoas. Ela só pensou no caso dela. Ele passou e nem me cumprimentou, nem olhou para mim. E saiu da igreja. E depois perdeu a fé. Quer dizer, são pessoas que, quando não conhecem a justiça divina, elas não vão ser injustiçadas. Vão ser injustiçadas pelos seus erros. Ou melhor, vão ser injustiçadas? Não, porque se a gente comete um erro e colhe o fruto
do erro, nós estamos sendo justiçados. Não é verdade? Se a pessoa rouba e vai para a cadeia, então ela não está sendo injustiçada, ela está sendo justiçada. Mas quando para a pessoa ser injustiçada, primeiro, ela tem que ser justa. E para ser justa, ela tem que conhecer Jesus. Ela tem que conhecer Jesus. Só Jesus justifica a pessoa através da fé. Então, a pessoa, para ser justa, ela tem que conhecer Jesus. E a justiça, vivendo na justiça, ela vai sofrer as injustiças. Por quê? Porque quem é justo, quem é justa, é que sofre injustiça. Quem não é justa, não sofre injustiça. Sofre as consequências dos seus erros, mas não da sua justiça. Então, quando a pessoa crê no Senhor Jesus, quando a pessoa entrega a sua vida para o Senhor Jesus, quando a pessoa vive uma vida pautada na palavra de Deus, ela está vivendo na justiça. Aí sim, vem o ódio, vem a maledicência, vem as perseguições. E Jesus disse que bem-aventurados são os que sofrem perseguição por causa da justiça, não por causa de terem sido injustas. Não, mas porque eram justas e foram injustiçadas, foram caluniadas, foram perseguidas, mentiram contra ela, odiaram-na sem motivo, odiaram-na por causa de inveja, por exemplo. Então, elas foram injustiçadas por causa da vida justa, por causa de Jesus, por causa do nome do Senhor Jesus. É o que ele diz aqui: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, não por causa da injustiça, por causa do pecado. Não é por causa do pecado, mas por causa da pessoa ser imune, ou ilesa, ou sem pecado, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quer dizer, injuriarem, difamarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. É por minha causa, não é pela causa sua própria, ou por causa do seu parente, do seu ente querido, por causa da sua denominação, nada disso. É pela causa de Jesus. Então ele diz, ele acrescenta: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aleluia. Grande o vosso galardão. Jesus não precisava nem falar que é grande o galardão, porque o galardão já é grande. Por isso é chamado galardão. Mas quando ele fala grande o galardão, é porque é algo inimaginável. Porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jó foi perseguido. Todos os homens de Deus foram perseguidos, foram caluniados. O João Batista foi preso e perdeu a cabeça por causa da justiça, por ter falado a verdade. Então, isso acontece. Jesus foi injustiçado. Ele foi o exemplo de injustiça, porque ele era perfeito. Você pode falar que os profetas podiam ter pecado, os outros homens que foram injustiçados podiam ter cometido algum erro, mas Jesus não cometeu nenhum erro, foi perfeito. E ainda assim, ele foi moído por causa dos nossos pecados. Ele assumiu os nossos pecados. O justo assumiu as nossas faltas, falhas, culpas. Ele se tornou o próprio pecado
para que pudesse salvar a mim e a você. Então, ninguém mais do que Jesus sofreu por causa da injustiça. Quer dizer, o justo sofreu por causa das injustiças. Sofreu as injustiças por causa de ter sido justo. Então, amiga e amigo, o salmista diz assim: foi-me bom ter sofrido, foi-me bom ter sido afligido, para que pudesse conhecer os teus decretos. Não foi o caso de Jesus. Jesus já conhecia, Jesus veio de Deus, Jesus era o Verbo, a palavra encarnada. Mas todos nós tivemos uma experiência com Deus por causa das injustiças que nós sofremos, ou das nossas faltas, das nossas falhas, dos nossos erros, mas por conta de um coração sincero, Deus teve compaixão e viu o nosso sofrimento e se revelou e nos salvou e nos libertou. Então, amiga e amigo, graças a Deus quando somos afligidos por injustiças. Quando as pessoas falam, o bispo é ladrão, é isso, é um vigarista, é um falso profeta, é o anticristo, é isso, é aquilo. Eu fico rindo. Eu entro num estado de exultação e alegria, porque a profecia se cumpre, a profecia que Jesus falou se cumpre na minha vida. Quanto mais falam mal de mim, quanto mais me odeio, mais eu exulto, mais eu me alegro. Aí as pessoas não falam, não vai se defender. Claro que eu vou defender o quê? Eu vou me defender, eu vou perder a glória. Eu vou perder a alegria, eu vou deixar de exultar se eu for me defender. Se eu for me defender, eu vou confiar na minha justiça, e aí eu vou perder. Mas se eu confiar na justiça divina, eu vou ganhar, eu vou continuar alegre. Não tem problema, pode falar o que quiser. Pode falar, pode jogar pedra, pode odiar, pode... Não importa nada, nada, absolutamente nada. Porque quanto mais jogam pedras, mais o nosso castelo fica mais fortificado. As pedras servem para construir o castelo. Então, amiga e amigo, se você é injustamente prejudicada no seu trabalho, na igreja, no seu convívio familiar, no seu relacionamento familiar, se você é uma pessoa dedicada ao seu marido ou à sua esposa, mas ela ou ele te odeia por causa disso, trai você, faz coisas erradas por causa de você ser assim, então dê graças a Deus, porque Deus é santificado na sua vida. Deus é glorificado na sua vida. Ele não é glorificado se você se defender e quiser fazer justiça com as próprias mãos. Aí ele não vai poder te ajudar. Mas se você confiar nele, confiar na justiça dele, você pode ter certeza que ele não falha. Não falha. Nunca falhou, jamais vai falhar. É assim que eu tenho vivido a minha fé e de fé em fé. É por isso que Jesus fala lá que ao vencedor, apenas ao vencedor terá direito aos benefícios do reino dos céus, até sentar-se com ele no trono. Mas o vencedor é aquele que se deixa levar, que se deixa ser martirizado por causa da justiça, por causa de estar sendo injustiçado, por causa de estar sendo perseguido, por causa de estar sendo prejudicado, por causa de estar sendo caluniado de forma injusta. Graças a Deus.
Graças a Deus pelas injustiças que aqueles que são de Deus sofrem, porque são essas injustiças que fazem a gente exultar e se alegrar, porque é o que está escrito aqui. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aleluia. Você crê nisso? Amém. Se você não crê, paciência. Vai fazer o quê? Quem crê, recebe. Quem não crê, se defende, vai lutar, vai buscar, vai brigar, enfim, e vai perder. Pode ganhar aqui na terra, mas vai perder na eternidade. Deus abençoe a todos e até amanhã. Nós vamos continuar tocando nessa tecla, porque eu tenho visto que muita gente tem perdido a salvação, tem dado entrada no inferno por querer impor a sua justiça e não sofrer as injustiças por causa ou pela causa do Senhor Jesus Cristo, ou pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Muita gente tem dado entrada no inferno por causa disso. E agora você já sabe. Cuida da sua alma. Obedeça a palavra. Está aqui. Jesus falou 9 vezes, bem-aventurados, bem-aventurados. Mas 2 vezes, nas últimas vezes, ele fala das bem-aventuranças para os que foram injustamente injustiçados. Que é o prêmio, né? É um prêmio para aqueles que são de Deus. Até amanhã. Deus abençoe. Até lá.